Gente, eita, que tá alto. Bom dia novamente. Novamente eu queria agradecer a presença aqui de vocês, tanto no filme como agora aqui no debate. Agradecer também a presença do Xavier, que para a gente é muito importante. Passar agora para o Caio, que vai conduzir aqui o debate. Obrigado ao público presente. Eu quero agradecer também à UMES, à Luna, por propiciar um espetáculo tão especial como esse que a gente teve hoje. Agradecer muito a presença do Xavier de Oliveira, nosso cineasta que fez esse filme no início da década de 70. Eu acho que o filme traz muitas discussões, são muitas as questões que o personagem vive que vão poder ser exploradas por nós nesse breve debate que a gente vai ter agora, onde o público pode se preparar para fazer as suas perguntas também e interagir com o diretor. Eu vou passar para o Xavier para as palavras iniciais. Alô, alô. Olha, minha voz está saindo bonita, né? Alô. Bom, primeiramente, muito obrigado. Agradeço muito o convite da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo pela oportunidade de trazer esse filme de volta, que, na verdade, quer dizer, há muito tempo até que eu não via, né? Não assistia. É um filme que já tem 51 anos, quer dizer, é um filme para você chamarem de tio. 55 anos, aliás, mais, não, quase é tio também. Enfim, você revê o filme é como se estivesse revendo um filho que você viu uma certa idade, depois o vê mais tarde, aí você começa a fazer até certas críticas, enfim. Bom, mas estou muito feliz de ter sido convidado para fazer parte dessa segunda amostra do cinema brasileiro, de A a Z. Agradeço a presença aqui de alguns cineastas, do escritor, enfim, do outro cineasta ali, o Arthur Bandeira, enfim, as pessoas que estão aqui presentes, a juventude toda ali. Realmente eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu vi na meteorologia que estava sendo assim armado contra o Sudeste, umas tempestades incríveis, coisas nunca vistas. Eu digo, meu, ninguém vai ver cinema, ainda mais com o Jogo do Brasil hoje. Eu digo, ninguém vai querer saber de cinema. Mas, enfim, está aqui uma plateia de rosto lindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, esse filme, traçar algumas linhas nele. Eu tentei fazer um filme ao mesmo tempo com certos conteúdos sérios, ao mesmo tempo com alguns grifos de comicidade, de comédia, mostrar um personagem muito contraditório, muito desencontrado às vezes em suas atitudes, com uma série de contradições humanas e diante das suas primeiras experiências de vida, no trabalho, no amor, no sexo, enfim. E, sobretudo, esse conflito que eu tenho a impressão que será eterno, de uma pessoa vindo de uma pequena cidade encontrando um grande centro. Um grande centro, naturalmente, uma coisa evada de muitos conflitos, né? Difícil, realmente é uma situação de contradições que vêm camadas na pessoa, não só em camadas, aliás, abruptamente, de repente é um mundo novo, de repente a pessoa, um jovem vem com 17 anos, tentando com uma série de artifícios na cabeça, e chega no grande centro, no Rio e São Paulo, duas cidades pujantes, duas cidades enormes, ásperas, cidades ásperas, e que existe assim uma cidade que te empurra muito para a solidão. É um desafio eterno, humano, o negócio da solidão, da pessoa que vem de fora e se sente solitária, né? Perdida, ainda mais no caso do personagem, um
um jovem sem qualificação profissional, à beira de servir o exército, que não sei se hoje é tão rigoroso assim, mas na minha época era assim, você com 17 anos era uma idade muito difícil você conseguir emprego, porque você estava prestes a servir o exército, enfim. De modo que... E também suas experiências no amor, meio, às vezes de uma maneira meio conturbada, meio desastrada até. Bom, mais ou menos a intenção foi essa. Quer dizer, o filme, falando assim do filme em si mesmo, ele foi lançado em 1971, não teve assim grande repercussão popular, não é um filme de público assim, filme como foi o meu anterior, Marcelo Zona Açúcar, era um filme de público. Esse era um filme mais difícil, é um filme que tinha uma retratação mais séria, mas, de qualquer forma, foi um filme que me deu muita alegria. Eu ganhei o prêmio prêmio governador do estado de São Paulo como melhor diretor do ano. Enfim, assim, em termos de satisfação pessoal, satisfação artística, ele me abasteceu bastante. E revê-lo aqui foi muito interessante, porque é um encontro como se fosse você estivesse encontrando um filho. Eu estou às ordens para responder o que vocês bem quiserem, inclusive me defender aqui das porradas. Está tudo bem. Falar. Deixa eu falar rapidinho 3 coisinhas. Primeiro, 4. Primeiro, eu queria dizer que essa segunda mostra, a primeira foi feita há mais ou menos 15 anos atrás, e ela é uma invenção do Sérgio Rubens, cinema brasileiro de A a Z, né? Essa coisa de duplamente, primeiro escolher os filmes pela letra A, de A do alfabeto, até uma metáfora como um estudo para esgotar exaustivo da cinematografia. O Sérgio Rubens foi parceiro do Xavier num festival de cinema. Para quem não sabe, Sérgio Rubens foi fundador aqui do CPC da UMES, foi fundador dessa casa junto com o Denoir, que é irmão do Xavier. E o Sérgio, na década de 60, era cineasta também. E participou de um festival junto com o Xavier. É ou não é, Xavier? Sim. Isso foi em 1965. Aliás, vou contar um pouquinho assim. Eu estava saindo do trabalho, onde eu vivia um conflito muito grande, assim, realmente, de objetivo de vida. Realmente eu não estava feliz no trabalho e tal, mas era um emprego muito bom. Eu era funcionário do Banco do Brasil, concursado. Aí eu meti assim, eu estava voltando para casa, aí eu meti assim a mão no ônibus, assim. Aí alguém deixou um jornal e eu vi lá. Curso de direção de cinema, dado pelo Rui Guerra, que na época o Rui Guerra era um grande cineasta nosso, e que já era um sujeito muito, muito conhecido, muito famoso, e tinha feito um filme assim emblemático, um filme que realmente foi um ponto de virada no cinema brasileiro, na minha opinião, que é Os Cafajestes. Vocês que se interessam por cinema, é um filme bom, é um filme de 62, ele aborda o tema da violência de uma forma muito alegórica, muito, muito realista, aliás. Enfim, então havia esse curso e, em função desse curso, eu participei logo em seguida houve um festival de cinema amador no Rio de Janeiro, um festival promovido pelo Jornal do Brasil. Aí eu participei e o Sérgio Rubens também participou. Só que nós em categorias diferentes, quer dizer, eu participei na parte do filme sonoro, né? E o Sérgio Rubens participou da parte do filme mudo. Foi isso. Na parte sonora eu ganhei o primeiro prêmio com um filme sobre as crianças faveladas no Rio de Janeiro, as crianças que, ao invés de estarem na escola, estavam catando alimento na rua. A nossa situação naquela época era bem mais dramática, assim, em termos de, vamos dizer assim,
a realidade era bem mais contundente assim, em termos da infância do que hoje em dia, felizmente. Então, acho que eu filmei muito tendo as crianças trabalhando em vez de estudar, e, ao mesmo tempo, crianças catando alimento na feira, uma coisa que hoje em dia eu creio que não se vê aqui, pelo menos nos grandes centros. Eu não sei se eu estou sendo alienado em falar isso, mas isso era muito comum. Bom, enfim, então esse filme ganhou o primeiro prêmio e foi aí que conheci o Sérgio Rubens, que depois veio para São Paulo, não sei em que época, né? Perdemos o contato, era um rapagão, eu tinha um pouco contato com ele, na verdade. Eu lembro assim que era um rapaz enorme, muito gigante. O Sérgio entrou houve o golpe de 64 e o Sérgio entra na resistência popular, né? Através da dissidência Guanabara, ele compõe MR8 e articula a resistência popular contra a ditadura, e aí faz uma carreira também como dirigente político, dramaturgo, cineasta e fundador aqui do CPC junto com o Denoir. Então esse é outro aspecto que eu queria entrar. O Denoir, que fundou essa casa, fez a trilha desse filme. Denoir, irmão do Xavier. E destacar a extraordinária trilha, que belíssima trilha desse filme, com muita sensibilidade de desdobrar aspectos dramáticos do filme, né? Mas com muita sensibilidade. E eu, com um olhar especial para esse aspecto do filme, gostei muito de ver aqui esse lado do teu filme. Além disso, eu queria falar sobre o Stepan, o teu ator, o Stepan, e que um pouco te perguntar sobre a direção, como foi dirigir o Stepan nesse momento, que parece assim, é uma interpretação atual, totalmente válida até hoje, envolvendo o público, sem excesso nenhum, não sobra nada, um personagem distanciado, né, assim, despojado de qualquer maneirismo, né, e transmitindo muita verdade. Você veio de um filme onde ele fazia um personagem de uma classe média alta e agora para uma classe baixa. Extraordinário desempenho tanto dele quanto teu. Se pudesse comentar esses dois aspectos, da trilha do Denoir e da interpretação de Stepan. Perfeito. Bom, eu também gosto muito da trilha do Denoir. Eu, por exemplo, tem um momento final do filme que é impressionante como a maneira como o Denoir cria, assim, digamos, um elemento dentro da sequência que embala e que chega até a comover, me parece, de tal maneira a música é envolvente, de tal maneira a música abarca a sequência de uma maneira até linda, mas discreta, sem a música ficar acima do conteúdo da sequência, que é o final, quando o personagem do André ele retorna, toca a campainha na casa daquele gerente de banco e tal, e com ele fica... Não tem diálogo, né? Somente o gerente é que fala, ele fica calado o tempo todo. Você está com fome, você quer comer mais, eu vou te arranjar um emprego lá no banco e tal. Enfim, é um personagem silencioso o tempo todo. E vocês devem ter prestado atenção que assim que ele entra no apartamento, inicia também uma música que é muito... talvez uma das mais belas músicas que o Denoir tenha feito assim na sua vida, no meu entendimento. É muito bonita realmente aquela música, porque como é que ela veste a sequência de humanidade, como ela veste a sequência de harmonia, de delicadeza. Eu fico muito impressionado, eu fiquei realmente tocado quando agora, depois de tanto tempo, ouvi. Agora, quanto ao... Bom, e o filme todo, a música é boa, o início, aquela música um pouco meio dramática, meio sofrida, com aquele personagem que vai crescendo e tal, até a sua carteira profissional e tal. Toda aquela sequência do início, a música é muito boa. E o Denoir fez a música também do Marcelo. Eu tinha um talento danado, eu tinha aquela desorganização dele, ele conseguia produzir coisas belíssimas.
Enfim, infelizmente, meu irmão se foi. Quanto ao Stepan, rapaz, o Stepan é uma coisa incrível, né? O Stepan é irmão da minha mulher, que está ali sentada, por sinal. O Stepan é um ator, é uma pessoa muito inteligente. O Stepan é um fenômeno. O Stepan, com 14 anos, o Stepan é precoce, é uma pessoa precoce, muito cedo já entrou na luta política, ele foi expulso de todas as escolas de Goiás. O Stepan, menino, não podia estudar nas escolas de Goiás por problema político. Desde cedo era um ativista, inclusive na ocasião ele foi expulso das escolas de Goiás. Se eu estiver cometendo assim algum... Ele foi para a Armênia, a irmã dele vai falar melhor que eu até. Seria aceito em nenhuma escola. Nós temos em casa, minha mãe guardou, porque minha mãe guardava tudo que aparecia dos filhos, tem lá inquérito e pedindo o senhor Stepan, não, o jovem Stepan Necessian, escrito assim, entendeu? E ele então foi impedido, depois do inquérito, ele foi impedido de estudar a escola pública. Aí ele veio para o Rio. Veio para o Rio, pois é. E o Stanilau Ponte Preta, que era um comentarista muito, muito sarcástico, né, da ditadura, ele pegou esse negócio do menino de 14 anos, né? Tinha 13 anos. Aí o Stanilau fez uma gozação em cima disso, o menino de 13 anos, expulso e perigoso. Segurança Nacional. Enfim. Bom, esse é um lado do Stepan. O outro é que ele de uma maneira incomum, inteligente até, e com uma opção muito precoce. Com 14 anos ele dirigia carro. É evidente que no lugar que ele morava, em Goiás, é mais fácil um menino de 14 anos, aprender a dirigir carro. De repente, dirigir o carro da fazenda do tio, dirigir o Jeep, etc. Isso é difícil no Rio de Janeiro, um menino dirigir carro com 14 anos. Então, aquele foi o impacto, aquela sequência no Marcelo, e quando ele entra na garagem, liga o carro e sai com o carro na garagem com a maior destreza, com a maior naturalidade, enfim. Bom, agora com relação a essa mudança do personagem classe média para um personagem de uma classe social bem mais inferior, ele fez naturalmente, sem grandes complicações. Ele é muito aberto a esse tipo de coisa, de modo que não foi nada problemático, não. Ele é um ator que, primeiramente, ele tem um maior respeito assim, pelo trabalho do diretor, entendeu? Isso é bem importante. E é um trabalho totalmente diferente do Marcelo Zona Sul, porque é um trabalho sério. O Marcelo Zona Sul ele é um trabalho histriônico. Aí não, é um trabalho meio de contenção assim, da sua personalidade, das suas atitudes, meio contraditório, enfim, um personagem meio perdido, solitário. Isso eu quis mostrar, assim, ele caminhando sempre na rua, de repente em solidão, assim, na Avenida Presidente Vargas, por exemplo, em solidão, enfim. Quis mostrar assim, um personagem meio perdido em si mesmo, na grande cidade. Ele se adequou bem ao personagem, não houve nenhum problema, fluiu simplesmente dentro da sensibilidade dele, o personagem, não houve problema nenhum. Temos público, comentários. Os meninos não vão falar, não? Os meninos aqui? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Henrique, eu sou diretor aqui da UMES, atuo na Zona Leste. E durante esse intervalo que a gente teve entre o filme para voltar aqui para o debate, a gente se pegou em pequenas rodas de conversa, fazendo alguns comentários. E eu queria saber do senhor, porque a gente vê... Isso é da tua idade, cara. Me respeite. Perdão.
A gente vê uma diferença entre a juventude da época e a juventude atual, porque pra mim o maior plot twist do filme foi eu descobrir que ele tinha 17 anos, porque ele vive realmente uma vida muito adultizada. Então, eu queria saber como foi dirigir e ter essa. É uma pergunta parecida, inclusive, mas ter essa noção de que você tá dirigindo um personagem que, mesmo sendo muito jovem, vive uma vida adultizada, uma vida precoce, como foi dito. Então, porque realmente foi um choque, porque pela vida que ele vive, pelo tanto que ele sofre, né? Porque ele sofre bastante. é, Me pareceu que fosse um personagem mais velho, e quando a gente descobre que ele tem só 17 anos, a gente vê a diferença da juventude de hoje em dia, que vive uma vida é, diferente do que era na passada. E minha pergunta é exatamente essa: como foi dirigir um jovem que vive uma vida adultizada e precoce? É, bem, isso é uma coisa que a gente, assistindo o filme, eu fico notando. É lógico que certos comportamentos ali, hoje em dia, um cara, por exemplo, um jovem de 17 anos nunca ter tido uma relação sexual, hoje em dia soa como piada, né? Eu tenho a impressão que vamos dizer assim, que a iniciação sexual de um jovem se dá bem mais cedo do que 17 anos. Não é isso ou estou enganado? Bom, não sei, eu já não me lembro mais. E, bom, isso é bem, o filme ele tem certos aspectos assim que até eu gostaria de ressaltar aqui, porque são coisas que ficaram no passado. Uma delas é aquela própria o mangue, a zona onde ele tem a primeira relação sexual paga por uma paga dinheiro e tal. Aquilo não existe mais. Ela se chamava no século XIX de Vila Mimosa. Curioso o título, né? Chamava-se Vila Mimosa. Enfim, não existe. Aquele trabalho dos bagrinhos, aqueles personagens, no caso do Porto, que tentam conseguir trabalho ali com aquelas pessoas que, de certa maneira, manipulam. Não, trabalha você, trabalha você, trabalha você. Também é evidente que não existe mais. A festa de fim de ano, de 31 de dezembro, onde tradicionalmente jogavam papel picado pelas ruas e tal, também não existe mais, porque hoje em dia é tudo digital, né? A não ser que joguem os computadores. É mais difícil. Enfim, aquilo não existe mais hoje em dia também. E certas coisas da cidade assim também que não se comportam. E também o comportamento, no caso do personagem André, que com 17 anos, às vezes, aquele drama todo dele não conseguir trabalho por causa dos 17 anos, por causa de estar prestes a servir o exército, que era um drama realmente, né? Isso eu sofri também, lógico, que era um problema sério. Isso eu tenho a impressão que hoje em dia já não é tão sério assim. Enfim, eu talvez esteja enganado, mas eu acho isso. Agora, a sua pergunta foi exatamente dirigi-lo. Bem, foi simples. Foi simples. O Stepan é um ator muito intuitivo. Aliás, o Stepan é um ator intuitivo. Eu acho isso. Ele é um ator de intuição, não é um ator cerebral. Um ator que vem com entra em cena com todas as caixinhas prontas do personagem. Não, ele é um ator que chega em cena aberto, com a sua sensibilidade pronta a absorver qualquer tipo de orientação que o diretor dê. Entendeu? Ele é um ator assim, ele não é um ator já pré-estabelecido do personagem. Há atores assim, que chegam em cena, muitos os diretores aqui podem dizer, chega em cena, Xavier, eu estive vendo o teu personagem, então eu acho que ele personagem devia falar assim, 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 assim. Isso troço me irrita a beça,
porque nos filmes eu sempre escrevo os personagens, os filmes que eu fiz, eu sempre escrevi o roteiro, então eu tinha um personagem muito bem criado assim na cabeça, digamos assim, todo o comportamento dele psicológico, as reações, a maneira de falar, os espaços que ele dá entre uma frase e outra, todo o momento de se conter mais, momento de fazer silêncio, de silenciar, tudo isso mais ou menos, todas essas nuances humanas, eu tinha já na minha cabeça, de modo que quando um ator vem todo preparadinho, eu vou falar até uma aberração aqui, hein? Às vezes preparado assim por certas pessoas que treinam atores. Hoje em dia tem esse negócio de treinar os atores, as pessoas já vêm treinadas, então passa por uma equipe que treina eles, então chega para o diretor aquela coisa pronta. Se você for um diretor autoral, como sou eu, você sente realmente um choque entre a maneira como ele chega em cena e a maneira como você elaborou o personagem. Eu sempre dizia uma frase para eles assim: olha, escuta, não leva mal não, mas esse personagem que você está trazendo aí é outro filme, não é o meu. Então, enfim, eu realmente não abro mão disso, de você escrever um personagem, até alguns diretores que estejam aqui se formando, de você escrever um personagem, criar toda uma estrutura humana para ele, toda uma densidade, comportamentos, reações, e de repente o ator chega já formado, já digamos, preconcebido por não sei por quem, por uma pessoa que dirige os atores e tal, fora da sequência, às vezes que nem conhece bem o roteiro, e essa coisa não é boa. De modo, enfim, eu te respondo de maneira bem objetiva. Não foi problema, porque o Stepan é um ator assim, com toda a sua sensibilidade, bem assim, pronta para absorver todas as nuances do personagem, as coisas que você disser sobre ele, entendeu? Então não houve nenhum conflito assim nesse tipo. A direção de artista ali, a direção de ator se ocorreu de uma maneira bem evidentemente que é um trabalho dele também, né? Ele não é um boneco que vai seguir minhas ordens. Ele acrescenta ao que eu falo todos a sua maneira de ser, a sua indumentária artística, enfim, isso aí se dá realmente. Mas o princípio é muito tranquilo, pelo fato de ele ser um ator extremamente aberto. Oi, agora dá para ouvir. Xavier, eu também queria fazer uma pergunta. Primeiramente, queria falar que pessoalmente eu adorei o filme. Eu achei muito engraçado algumas partes. E também acho que é um filme importante, que é um retrato muito importante da juventude da época, né? Da juventude da época, mas também, engatando um pouco na pergunta do Henrique, é um retrato da juventude da época, só que a gente também vê a gente se espelha e vê alguns comportamentos que tá presente na juventude de hoje em dia também, e algumas realidades que a gente ainda precisa conviver. Como, por exemplo, o André, ele é jogado de subemprego para subemprego, de emprego para emprego. Ele é jogado para vários empregos, a gente vê que essa é uma grande questão para ele. E é isso que acontece com a nossa juventude hoje em dia, por exemplo. A gente vê que muitas vezes a nossa juventude é jogada para um subemprego, seja como entregador, motoboy, como motorista de Uber. A gente vê que às vezes é só essa perspectiva que a gente tem enquanto juventude e enquanto estudante também. Só que uma coisa que é diferente naquela época do filme é que a gente vê que o André é um jovem de 17 anos que não fala em nenhum momento sobre o estudo, não fala em nenhum momento sobre o ensino médio dele, se ele completou o ensino médio ou não, não fala sobre nenhum momento de perspectiva dele fazer uma faculdade, que eu acho que isso modificou muito dos anos 70 para cá, justamente pelas políticas de inclusão, de cota de renda, de cota do
ProUni, enfim. Só que como aí perguntar para o senhor como que era na época essa questão do estudo e essa questão como foi escrever esse filme, dirigir esse filme e colocar tanto a realidade do Brasil e não demonstrar essa questão do estudo que é tão importante para a juventude no geral, né? Felizmente o Brasil ele mudou muito, né, dos anos 70, digamos, de 70, né, para cá. Houve uma mudança muito grande com todas essas novas vertentes da educação que foram criadas, novas possibilidades, universidades sendo criadas, diversas maneiras da pessoa poder ascender socialmente. Houve uma grande mudança realmente daquela época para cá. Isso não podemos deixar de ser. A faculdade era uma coisa naquela época um pouco... Eu fiz faculdade, quer dizer, mas eu sou exceção. Eu não concluí a minha faculdade. Não concluí por problema mesmo. Eu entrei para a faculdade antes do golpe militar. A minha faculdade chamava-se ou chama-se, não sei bem se chama-se assim, Faculdade Nacional de Filosofia. Então eu estudava a cadeira de jornalismo. Eu entrei para a faculdade, fiz concurso lá e tal, passei. E acontece que veio o golpe militar, foi uma das coisas mais miseráveis que aconteceram nesse país. E, a partir dali, a faculdade nossa era muito visada, porque ela não era só jornalismo, era biologia, era ciências sociais, diversas cadeiras eram aglomeradas na Faculdade Nacional de Filosofia. Então, era uma faculdade muito polêmica, muito inquieta, muito ativa e era muito perseguida. Não só a Faculdade Nacional de Filosofia, mas também o CACO. O CACO é uma faculdade de advocacia. Eram duas universidades muito perseguidas, vamos dizer assim, né? Professores. Então, houve uma grande perseguição de professores. Professores foram afastados. Então, veio de baixo, subiu tudo que havia de pior em matéria de professor. E eu fiquei muito decepcionado. Uma ocasião eu tive uma discussão com um professor que ele ficou com tanto ódio de mim na sala de aula, que eu estava defendendo a Petrobras e ele contra, que ele pegou a cadeira assim, eu estava sentado assim, ele pegou a cadeira assim e começou a bater no chão. Eu digo, puta merda, esse camarada está me odiando realmente. Enfim, eu me desencantei muito com a faculdade e saí fora. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui, gente? Uma faculdade... Olha, parece mentira que eu vou falar para vocês, mas a primeira aula que eu tive, uma das primeiras aulas que eu tive, um professor que veio dessa... emergiu justamente em função do afastamento dos melhores professores, surgiu assim, veio o que havia de pior. Um professor nos convidou para fazer espionagem, nos falando, inclusive, num bom salário para o Serviço Nacional de Informação. Parece mentira isso, mas é pura verdade. A primeira aula que ele nos deu foi convidando os alunos a fazer espionagem para o governo. Parece mentira, mas é pura verdade. Enfim... Então, eu me perdi um pouco na resposta dela, mas a faculdade, o país mudou muito, felizmente. Nós estamos falando aí de país de 60 anos atrás, de modo que era assim. Realmente, o personagem do André jamais fala, eu vim aqui para estudar, eu vim aqui para estudar na Nacional de Filosofia. Não, ele foi lá para ganhar vida, para limpar a privada, para fazer o que desse para poder sobreviver, entendeu? É isso. Oi, Xavier. Oi, Arthur, grande Arthur.
É o seguinte, fazer cinema sempre foi uma coisa cara, né? Que demandava negativo, equipe, câmeras, todo o material importado, né? E hoje a gente vive uma fraude, né? De um filme sem verba do governo, né? Que provavelmente acho que nem vai ser exibido. Eu acho que não existe esse filme, né? Os motivos são outros. Mas, assim, a minha pergunta é como é que você conseguiu recursos para fazer esse filme? O André, Cara Coragem? É, Rapaz, porque foi antes da Embrafilme, né, que você fez. foi uma pergunta boa. Porque esse filme, o primeiro filme que eu fiz, o Marcelo Zona Sul, me rendeu muito dinheiro. Aí eu pensei, pô, eu sou o homem do braço de ouro. Eu nunca mais, só vou fazer filme de sucesso na minha vida. Aí o André Cara Coragem eu fiz com o dinheiro que eu fiz. O meu sogro, ele veio morar no Rio de Janeiro, vendeu a casa que ele tinha lá em Goiás, o pai da Armênia, vendeu a casa e botou e comprou uma parcela no filme da André Cara Coragem. Ele tinha 10% do filme. Ele tinha 10% do filme, o seu Carabete. Enfim, então nós fizemos o filme, que 90% foi dinheiro do próprio Marcelo Zona Sul e 10% do dinheiro do meu sogro. Tudo, sem aliás, para dizer a verdade, para terminar o filme, eu pedi, havia no Rio de Janeiro uma CAIC, Comissão de Auxílio à Indústria do Cinema, que era não sei se você se lembra, Arthur, era uma comissão ligada ao governo do estado do Rio de Janeiro, que dava dinheiro para finalização, para produção, mas para finalização, se não me engano, somente. E então, na época, eu estava realmente precisando, o dinheiro tinha acabado, eu precisava do dinheiro para terminar o filme. Aí eu entrei com um pedido na CAIC, no caso do Marcelo Zona Sul, pediu na CAIC, aí foi lá o presidente da CAIC, assistiu o copião e tal, e me financiou, enfim. Voltando ao André, foi isso, 90% dinheiro privado e 10% do dinheiro, herança do casamento. Pois é, mas eu perdi dinheiro. Quer dizer, porque o filme, como eu falei, ele foi muito mal distribuído, ele não tinha assim nenhuma grande sedução popular. Era um filme mais problemático em termos de bilheteria. É isso. Eu acho que eu ia fazer um apontamento muito parecido com o que a Luna falou. Essa demonstração que você fez, assim, essa expressão que você fez da rotina, do cotidiano, assim, de uma pessoa adolescente que está ali pulando de emprego em emprego, eu achei ela muito realista, assim. Inclusive é meio atemporal, né? Hoje em dia, como a Luna falou, tem gente ainda tem jovem ainda que vive essa realidade, né? Às vezes pula entre, sei lá, entregador de iFood até serviço de atendimento no telemarketing e tudo mais. Eu tenho duas questões principais assim que eu fiquei mais curioso. A primeira o filme, ele como é um filme brasileiro, assim, ele é feito numa composição diferente, digamos assim. Então não tem tipo aqueles filmes, não é como aqueles filmes que o pessoal tá acostumado aí, por exemplo, no Cinemark, assistir e tudo mais, que tem tipo todo um script assim para o filme funcionar e prender realmente a pessoa. Então eu acho que é uma coisa importante, né, o filme fazer bastante o pessoal pensar. Mas eu queria saber sobre esse final que ficou tipo em aberto, assim, se você chegou a pensar em alguma coisa para colocar ali ou se você deixou em aberto realmente para os espectadores, tipo criarem um final, para eles criarem um final na mente dele, ajudar nessa parte de pensamento assim mesmo. E minha outra dúvida qual que foi o gatilho que você teve para tipo fazer esse filme assim, que eu acho que ele
ele é tão realista que eu acho que deve ter tido alguma inspiração, assim, algum início, assim, algum gatilho inicial. Aí são as duas questões. Não, ele não é um filme, digamos assim, uma história conclusiva de que, vamos dizer, aí o personagem, aí a moça nasceu, não sei se é bem isso que você está perguntando. Aí nasceu a criança, aí o André foi morar com a Marli, com a Sueli. Se ele consegue um novo emprego, enfim, fica tudo meio no ar, assim. Eu vou dizer a você que eu não vou fazer nenhuma trapaça aqui, mas que eu fiz assim porque eu fiz assim. Eu não queria... Até porque eu acho que o filme, qualquer obra de arte, ela deixa de pertencer ao seu autor no momento em que as pessoas tomam conta dela, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que, no final, quando eu boto o André, ele naquele 31 de dezembro, triste, sem esperança, depois que ele pede emprego para o Ricardo está ali na maior alegria, tomando champanhe, você quer champanhe e tal, não sei o quê, está em outra, pô. E ele sai desolado, aí a menina esbarra nele, feliz ano novo, feliz ano novo. Então, as pessoas felizes, fazendo um contraste com o estado de espírito dele, inteiramente perdido ali, sem saber o que vai fazer da porra da vida. Então, ele com aqueles papéis picados, assim, ao mesmo tempo, dentro daquela euforia de uma cidade, ele com todos uns conflitos deles individuais, eu fiz questão de criar assim, esse contraste mesmo, de perplexidade do personagem e conflito dele em termos de alma com todo o seu entorno. Eu quis realmente criar essa coisa meio contraditória. No entanto, o filme foi exibido também, foi exibido no Rio e tal, um amigo meu assistiu o filme, ele disse, puxa vida, eu gostei tanto daquele final, o personagem, aqueles papéis picados ali, como se fosse a esperança dele e tal, entendeu? Aí eu fiquei calado, não disse nada, digo, por esperança porra nenhuma, mas o cara tá fudido, porra. Enfim, eu acho que o trabalho de arte, assim, ele se completa nas pessoas. O artista faz o trabalho e tal, mas ele se completa com as pessoas, com as suas individualidades, com os seus problemas de momento, com as suas sensibilidades, seus relacionamentos com a vida. Enfim, ele se compõe com uma série de coisas outras que independe do artista ter criado isso ou aquilo com determinada intenção. Eu acho isso. Passa de ser... Deixou de pertencer o criador. Pertence agora às pessoas. O amigo meu lá que falou que bom, o André é tão feliz. Eu não fiquei calado, não disse nada para ele. Pô, não podia dizer, pô, cara, mas não é isso não, eu não fiz com essa intenção. Oh, mas que absurdo você pensar isso. Não, deixa ele pensar da maneira como ele quis. Ok, é isso. Oi, bom dia a todos. Bom, eu queria... Aqui, ó, Xavier, sou eu. Queria, mais do que fazer uma pergunta, não sei se é bem uma pergunta, mas mais uma percepção que eu tive assim, do filme. Queria dizer que eu gostei muito de ver o filme, eu fiquei muito feliz. E, por um lado, até chateada de nunca ter visto até hoje. Assim, acho que é um filme que a gente devia ter muito mais acesso. Um filme muito, muito lindo mesmo. E eu achei assim que isso que você falou, né, que você tentou colocar contradições, assim, eu percebi que, ao mesmo tempo que tinha toda a realidade dura, cenas assim bem terríveis daquela realidade difícil do personagem, você também trouxe muitas cenas lindas, assim, poéticas, né, bem cenas assim como o parque de diversões,
Aquele momento em que aparece uma sequência ali com aquelas luzes de Natal, a árvore de Natal e os presépios. Então, assim, foram muitas e muitas sequências assim muito bonitas, assim, muito poéticas, que brincava com essa dura realidade que ele estava passando, né? Aquele monte de dificuldades, assim. E também isso junto com a música do Denoir, então achei que realmente isso dava uma beleza muito grande para o filme. E também queria comentar que a gente vai acompanhando assim um personagem só, que é o único ali, que tem um monte de contradições, tal, só dele, mas que, ao mesmo tempo, a gente se vê como... Acho que alguém aqui falou isso, né? Acho que a gente se espelha muito como se ele fosse todos, assim. Ele é um só, mas ele também representa um homem comum, assim, o brasileiro ali, uma pessoa jovem tentando lutar para viver, né, nesse mundo contraditório, nesse país contraditório, tal. Então achei muito interessante isso desse homem comum, assim, e que é o único, mas que ao mesmo tempo parece que é todos. Não sei se você podia fazer algum comentário sobre essa questão desse personagem assim que representa talvez o povo brasileiro. Obrigado, Rebeca. Ô, Xavier, nós vamos já passar para uma segunda questão. Tá legal. Olha, que legal que você pegou isso. Até porque eu acho que eu tenho impressão, assim, na minha percepção de você criar uma obra dramática e tal, o personagem ele não pode ser um samba numa nota só, do início ao fim. Somos nós somos contraditória a beça, nós somos, às vezes, somente assim quando você chega na minha idade, que eu tenho, 88 anos, vou fazer 89 esse ano, já assim, de certa, assim um tanto ou quanto idoso, a gente é curioso porque você chega nessa idade, aí você vai vendo assim os seus amigos morrendo, o seu colega de cinema, a sua geração, as pessoas, então, e você vai... Tem certas coisas que vão se condensando muito na sua cabeça com relação a coisas que você fez ao longo da sua vida, erradas. Momentos assim que você foi injusto, momentos que você foi covarde, que você não reagiu de uma maneira que deveria ter reagido, certas situações que você sofreu, se submeteu, que você não reagiu, que você não criou não fez uma resistência, certas coisas, certos momentos que você não teve uma benevolência, um sentido mais de empatia com certas pessoas, intolerância, enfim, são tantas as contradições que você tem ao longo da vida, assim, e que essas coisas vão ficando na sua cabeça quando você chega assim na minha idade, e que por que eu fiz isso? Puxa vida, mas caramba, na época eu não percebi que eu estava sendo um grande sujeito ingrato, agora que eu percebo a minha ingratidão. Enfim, o que eu quero dizer a você é que eu acho importante na criação de um personagem, isso que me irrita muito nas novelas de TV, o personagem ele é ruim do início ao fim, porra. O cara não tem um momento de empatia, o cara não tem um momento que sai daquela personalidade, aquela coisa marmórea, daquela coisa ali, parece que foi feito na base da siderúrgica. Enfim, eu acho que o personagem ele tem que ser... Somos nós, pô, nós somos tão falhos, às vezes nós fazemos coisas contraditórias na nossa vida. O personagem André ao mesmo tempo que ele quer ganhar na vida, reclama que está sem emprego, ao mesmo tempo ele vai e pega 2 roupas na lavanderia e acaba perdendo o emprego. Enfim, é um personagem contraditório, conflituoso em si mesmo, e tem os seus conflitos. Eu acho isso
eu acho que isso dá uma certa densidade humana e uma veracidade ao personagem em termos de você compará-lo com o que nós somos de fato. Então, isso para mim, eu acho que é fundamental assim na construção de um tipo, de um personagem. O sujeito não pode ser o tempo todo X coisa, ou como se fosse assim uma pedra que não modifica nunca. Não sei, a minha opinião, não sei se alguém discorda de mim, mas essa observação tua de que o personagem André tem essas facetas todas, ok, foi feito assim com essa intenção mesmo. Oi. Xavier, bom dia. Arthur aqui, sou tesoureiro da UMES. Primeiro, agradecer a tua presença, acho que está compondo aqui num momento muito importante para a gente, que a juventude está toda hora debatendo sobre Brasil, sobre o interesse nacional, a gente estrear uma mostra tão linda como essa, que valoriza o cinema nacional, com um filme seu e com a tua presença, não tem nada melhor. Eu queria fazer uma pergunta, pegando um gancho um pouco da pergunta da galera do palco mesmo, sobre esse jovem com a perspectiva que ele tinha naquele momento, né? Eu acho que o cenário ali da pensão, né, que ele vive, eu acho que serviu muito para a gente refletir sobre a esperança ou a desesperança dele sobre o país, né? Nas conversas que ele tinha ali com o ex-colega de quarto, quando o ex-colega de quarto fala dos países que ele visitou na Europa, e aí o André fica com inveja, falando, pô, como seria legal viver assim, e ele toda hora falando que queria sair daquele lugar, que não queria mais viver naquele lugar. Acho que mostra muito essa desesperança do jovem, tanto nos desafios que ele está sendo encontrado em relação ao trabalho, mas também sobre o que ele acha do país que ele vive, né? Do lugar que ele pertence e o que ele não está nada confortável. Eu queria saber da tua opinião, mas também, principalmente naquela época que você construiu o filme, que você dirigiu o filme, que também era um jovem, acredita, ali na carreira, e como que era essa perspectiva de um jovem no Brasil de ditadura militar, em que a economia também não andava tão bem. Eu queria saber se você conseguiria explanar um pouco essa desesperança que o jovem estava sentindo sobre o país, explicitamente. Aqui... Perfeito. Alô? Bom, é claro que o filme foi feito em 1970. Foi assim um momento muito... Não sei se... Eu não gosto muito de falar em política, porque hoje em dia as coisas estão tão polarizadas assim, que de repente você cria uma celeuma desnecessariamente. Mas eu vou falar dos meus sentimentos. É evidente que eu escrevi esse roteiro sobre amargura, que nós estamos num momento difícil. Nos anos 70, as pessoas aqui, os meus colegas contemporâneos aqui, mais ou menos da minha idade, talvez mais novos, eles podem concordar com isso. Nós vivemos um momento difícil, muito momento difícil. A minha mulher teve 2 prisões. Essa que está bem ali, foi presa 2 vezes. O meu irmão, Denoir, foi preso. Desculpe, mas meu irmão foi preso. Eu tenho a impressão que ele veio a sofrer de problema renal, e que meu irmão menor, o Rui, deu o rim para ele. Eu não contado por ele, porque ele era uma pessoa muito altiva, mas eu soube que ele apanhou muito em cima dos rins. Enfim, nós vivemos um momento muito difícil. Muito difícil. É evidente que eu escrevi o André com toda aquela amargura dele.
ao mesmo tempo, sabendo que eu ia enfrentar a censura, eu não podia fazer nenhum filme que não fosse censurado. É evidente que eu escrevi sobre uma grande dose de dor no meu coração. Não sei se eu estou te respondendo bem, mas, enfim, é claro que o meio, o momento influencia muito o seu trabalho. Quer dizer, não sei se eu te respondi direito, bicho, mas você foi mexer em casa de abelha, porra. Obrigado. Obrigado, Xavier. Nós estamos chegando no final. Temos mais 2 perguntas do público. A da nossa amiga Tatiana, cineasta, e de um estudante secundarista aqui também da próxima, que é a diretoria. E essa passagem é uma passagem muito... O que o Xavier contou é uma passagem muito delicada. O Denoir foi preso pela ditadura e foi torturado, né? E ele nunca revelou isso. Isso é uma notícia que chega até nós, muito de bastidor, e vitimado pela tortura. Ele teve problemas nos rins e acabou sendo, ao final, no final das contas, um pouco a causa da morte final do Denoir. Quando ele quebrou os rins, ele recebeu um transplante do próprio Rui, que é irmão dele, irmão do Xavier, né? E teve uma sobrevida, mas ao final isso se esgotou e acabou implicando na morte do Denoir. Então, no fundo, o Denoir morre por desdobramentos de uma brutalidade da ditadura, que foi a tortura, né? Essa é a verdade. O Denoir era um artista genial, múltiplo. Eu até considero que foi o mestre do Xavier, né? Como foi um mestre do cinema brasileiro, da cultura brasileira, e que, em função dessa ditadura, vive uma espécie de diáspora. A palavra que me ocorreu assistindo esse filme é a diáspora do público que não encontra a sua própria dramaturgia. Hoje nós tivemos aqui um filme que foi ressignificado pelo encontro das camadas populares da cidade, ativas politicamente, com um filme que é um filme de protesto, um filme que levanta aspectos contraditórios da realidade, justamente porque não é um filme idealista, né? Eu, abrindo um capítulo que eu achei muito bacana, assim, as aparições do personagem, o André, com cada hora vestido com uma roupa, né? Um chapéu de um jeito, não sei o que e tal, justamente porque o personagem, ele não é ideal, ele é um personagem da realidade, e a cada nova aparição ele surpreendia o público, e também o público aceitava que era uma nova fase da vida dele, que ele estava envolvido com uma nova situação. Foi muito interessante perceber isso, e também a habilidade, tanto tua como diretor, quanto do Stepan, de se esvaziar, né? Não trazer nenhuma carga prévia, se entregar diretamente e se esvaziar ao personagem cuja dramaturgia estava sendo proposta, né? Então, nós temos mais 2 falas e você pode respondê-las, e aí eu passo aqui para a Luna fazer o encerramento do nosso encontro. Muito obrigado. Oi, é só um comentário, na verdade, que eu queria fazer. Gostei muito do filme também, parabéns. Eu também queria ter assistido isso antes, assim, é muito atual, né, esse filme, infelizmente. Na verdade, para mim, ficou no final, esse comentário que eu queria fazer, é a imagem do vagabundo, né, que você coloca lá no começo, que tem todo esse conflito com ele, com o André, né, do trabalho e tudo isso, mas ele, desde o início do filme, ele quer se diferenciar do vagabundo. E aí, eu senti que no final, não veio nada de esperança para mim, veio uma desesperança, uma desilusão total dele, né, que tenta e vai para um lado, vai para outro, e não consegue, dele entendendo um pouco essa situação do vagabundo, né, que ele não está lá porque ele quer, né, na maioria, quase todas as vezes. É também uma consequência de todo esse processo de você ir tentar e não conseguir, né, da sociedade falar, não, você está nesse lado marginalizado. Então, para mim, me veio assim, né,
talvez uma das possibilidades dele é também se tornar um vagabundo, que eu não acho que vai acontecer, porque, né, porque o André, ele acho que ele vai lutar até o final da vida dele. Mas naquele momento eu senti que ele entendeu quem é essa pessoa que está lá, que desistiu da vida, né? Porque a vida fez ela ser desistida por ele. Enfim, só esse comentário mesmo que me veio. De desesperança, desculpa, gente. Tudo bem, boa tarde. Eu me chamo Ítalo, sou lá da Escola Martins Giro da minha Zona Oeste. E a pergunta que eu queria fazer é que o filme ele trouxe uma mensagem e cada um entendeu a mensagem né, de acordo com o que viu no filme, né? E pelo Senhor, qual a mensagem que o Senhor quer trazer para nós jovens de agora, de acordo com o filme que o Senhor fez, o filme que a gente viu aqui? Qual a mensagem que o Senhor quer trazer? Porque teve coisas boas no filme e coisas ruins. A boa é que ele teve um amigo do lado dele, né, que ele dava risada e etc. E as coisas ruins é que vinha, né? Ele tinha que trabalhar, ele se sentia muito sobrecarregado, né, e etc. Qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para nós? Olha, assim, um dado fundamental que eu acho que é você diferenciar bem o André daqueles marginais que ali estavam. Entendeu? Aquilo é o looping, aquilo é escória, realmente, aquelas pessoas que ficam. Ele não pertence àquele. Alô? Ele não pertence àquele grupo. Então, acho que para mim foi importante diferenciar. O sujeito mesmo sacaneia ele. Pô, você não é pé na cobra, você é o leão de chácara, você foi trabalhar e tal, sei o quê. Enfim, fazer bem uma diferenciação entre esses dois segmentos humanos. O cara que, apesar de suas contradições, das suas contradições, dos seus conflitos internos, das suas próprias divagações mentais e tal, mas quer trabalhar, quer ter um caminho sério na vida, né? E aquela escória, e a escória humana. O André não pertence àquela escória humana, ao contrário, ele se afasta dela. No final, ele briga com ela, pega um cabo de ferro para brigar contra eles. Enfim, se há alguma mensagem assim que existe no filme, eu não vou dizer que eu fiz o filme propositalmente com esse fim, eu estaria mentindo para vocês, mas se há alguma mensagem em que eu possa ressaltar neste momento, seria essa, de você fazer a diferenciação entre a escória e o homem que realmente, apesar dos seus conflitos, apesar das suas contradições, dos seus passos contraditórios, mesmo assim ele quer o caminho do bem. É isso. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Baseado na sua pergunta, e que me surpreende quando você falou a respeito da diferença do jovem de hoje e do jovem daquele tempo, alguém falou do fato de ele ter 17 anos e você chamou a atenção sobre a questão da escola. Só queria lembrar que, nesta época, a gente começava a trabalhar o pobre com 12, 13 anos de idade e não tinha muita perspectiva em subir na vida. Tinha para a classe média baixa, classe média, mas o pobre mesmo era o André. Ele é que precisa do trabalho. Acho altamente algumas observações. Aquele final, sim, não tem nada de esperançoso, mas, ao mesmo tempo, ele é lírico, de uma certa forma, né? Porque você pega a questão humana e coloca ali com aqueles monte de papéis ali, você sabe que provavelmente o cara só vai se ferrar, agora vai ser pai, essa coisa toda. Acho, era essa observação, e dizer que, infelizmente, eu nunca tinha assistido esse filme, e que fiquei muito contente em ver, e fiquei muito contente em ver que essa juventude toda
tem uma ligação muito forte com esse personagem, né? Quando eu assisti a primeira vez esse filme, eu tinha 14 anos de idade e assisti através de uma sessão de cinema da televisão, da TV Globo, o Corujão, né? Desculpa, o Marcelo, eu sempre confundo, né? O Marcelo, eu assisti ali e passou a ser meu herói, porque pela primeira vez eu tinha um jovem da minha idade quase, né, para poder me inspirar, porque os meus heróis ou eram muito velhos, ou era Meu Pé de Laranja Lima, uma coisa muito de infantil, não é? Você ia falar alguma coisa? O Marcelo, A Cara e a Coragem, que você se refere, foi o primeiro filme do Faria. Talvez? Marcelo Zona Sul, O Marcelo Zona Sul foi o primeiro filme. Uhum. Sim. Você se refere a esse filme que foi Foi, desculpa. E foi assim que eu conheci, né, o primeiro filme, né, o Marcelo, né? Foi essa. Veja a expressão da diáspora brasileira, esse colonialismo cultural, quer dizer, hoje a gente tem várias pessoas assim, que são interessadas e nunca vezes Exato. sendo adivinha. Exato. Não. E olha, a gente está falando de uma época em que o cinema... Hoje é evidente que tem essa coisa dos streamings, essa coisa toda, mas o cinema... eu ia muito ao cinema. Era algo popular. Hoje você vai num shopping e você paga uma nota para entrar no cinema. Vamos e convenhamos, né? Mas era algo extremamente popular. E, mesmo assim, você teve dificuldade com este filme, né? Eu fico impressionado, porque é um filme tão impressionante, tão bonito, tão bom, né? E fico impressionado em saber que foi pouco assistido, e eu faço parte desse muito que nunca assistiu. Eu gostei muito quando você fez essa análise aí do que era um jovem naquela época, que era muito diferente do que um jovem. A perspectiva que tinha, os seus anseios se diferenciam muito de um anseio de um jovem de hoje. É bem observado isso aí. Eu não tive, digamos, a capacidade de responder de maneira tão nítida. É isso. Gente, muito obrigado. Eu não sei se eu estou terminando aqui. A presença de vocês, olha, muito obrigado. Eu vou dizer a vocês o seguinte, que vê bem que é curioso, né? Porque eu fiz um filme sobre a idade de vocês aí, então olha só a responsabilidade. E foi muito bacana assim, a maneira como vocês reagiram, entenderam e souberam diferenciar um jovem de hoje de um jovem de 55 anos atrás. É uma grande mudança. O Brasil é um país que se transforma, às vezes, rapidamente, assim. Então, achei interessante a maneira sensível com que vocês acolheram o meu filme. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço a todos.